o microfone. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 38. Amém? Deus tem uma palavra nessa noite para nos entregar. Uma palavra bem curta, bem breve, mas poderosa, creio eu, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E tudo que contém neste livro, meu irmão, é poderoso para mudar a nossa história. Amém? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é inerrante, é poderosa, é viva, é eficaz. Amém? E há pessoas que ainda vão dizer, pastor Toniel, não aqui. Já ouvi muito isso no meu trabalho. Você vai no culto todo dia, você não enjoa da palavra? Amém? Quem já ouviu isso? Nós não enjoamos da palavra. Até porque nós não temos outra coisa para pregar a não ser a palavra. Nós não enjoamos de falar o nosso nome. Eu tenho 33 anos, tá? 33 anos, comecei a falar mais ou menos com, imagino eu, 2 anos. Como me pergunta o meu nome, eu digo o mesmo nome, Rafael. Eu não enjoo de dizer o meu nome. Porque nós vamos cansar da palavra de Deus. Mais uma vez, nós não temos outra palavra. A palavra que nós temos para pregar é essa mesma. Qual é a palavra? Honrar o teu pai e tua mãe. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Honra o teu pastor, honra a tua igreja. Busca poder de Deus, pisa na cabeça do diabo, porque daqui a pouco Jesus vai voltar para levar a igreja, arrebatar a igreja. Enquanto ele não fizer isso, meu irmão, nós não temos outra coisa para pregar. Nós vamos pregar a palavra de Deus, queira Satanás ou não, nós vamos meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, meu irmão, que liberta o homem. Amém? Eu só estou aqui, o pastor só está aqui, você só está aqui, porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Porque alguém pregou para você. Amém? E eu sou da geração que ainda honra e ama a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Eu só estou aqui por causa da palavra de Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz a palavra de Deus assim: Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles seu manto. Assim que retornou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer. Então Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, fica conosco, Senhor. Nós carecemos da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Meu Deus, o culto está maravilhoso, Senhor. O culto, desde quando começou, desde quando o pastor orava, ele estava, meu Deus, em uma atmosfera espiritual diferente, Pai. E não vai ser diferente agora, Pai. Agora não vai ser diferente, porque chegou o momento de ouvir a tua palavra. E não é porque eu estou aqui pregando, mas eu também, meu Deus, eu preciso ser alimentado da tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Cresça em nosso meio, apareça em nosso meio. Que aqui nessa noite, Deus, o homem não tem vez, Pai. O homem não vai brilhar nesse lugar, até porque quem brilha é o Senhor. Toma o controle, a direção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E toda a igreja assente, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o texto que o Espírito Santo
ele quer ministrar o nosso coração nessa noite. É um texto um pouco desconhecido, porque há de saber que nem todos leram bastante esse texto que nós lemos nessa noite. Particularmente eu, por poucas vezes na Bíblia, eu estive meditando no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Mas quando eu meditava na minha casa e eu pedia ao Senhor a revelação desta palavra, o Espírito Santo, ele falava algo forte ao meu coração. O Espírito Santo, Deus abençoa, ele falava algo forte ao meu coração. Porque meditando nessa palavra, redobre sua atenção, bem breve, nós vamos entender que o período que Israel estava enfrentando aqui era um período de fome. Até porque a Bíblia vai dizer que Israel passava por um momento de uma crise social, uma crise religiosa, aonde por mais uma vez, por causa do pecado, por causa que o povo se afastou de Deus por mais uma vez, a Bíblia diz que Deus, ele entrega o povo dele na mão de um rei chamado Ben-Hadad. Meu irmão, e o período que eles estavam vivendo era tão caótico de fome, era um período que estava em escassez o alimento, tudo isso por causa do pecado. Lendo a Bíblia, eu descobri que o momento, pastor Pedro, ele era tão crítico, que a Bíblia vai dizer que as mães comiam o próprio filho para se alimentar. A Bíblia diz que as mães comiam um dia o filho da outra mãe, e no dia seguinte elas iam fazendo isso. A Bíblia diz que uma cabeça de jumento, ela valia 80 peças de prata. Uma caneca, um copo de esterco de pombo valia cerca de mais ou menos 5 peças de prata. Tamanha era a fome em Israel, tamanho era a escassez. Mas a Bíblia diz, nós lemos aqui nessa noite, que os filhos do profeta, dos profetas, por quê, meu irmão? Nós temos que entender que naquele período existia, pastor Pedro, uma faculdade onde os profetas estudavam e se preparavam para fazer a obra de Deus. E quem ministrava nessa escola de profeta era o profeta chamado Eliseu. E a Bíblia diz que em um período de fome, onde não havia nada do que comer, a Bíblia vai dizer que os profetas estão assentados, e nesse mesmo lugar está o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que em um período de fome, onde os profetas estavam assentados, esperando algo para comer, eles estavam esperando que o profeta Eliseu os desse algo de comer. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? É uma palavra bem simples, meu irmão. Quem aqui nessa noite já se pegou pensando nisso? Por que toda bomba vem parar na minha mão? Por que, missionária Fernanda? Por que ontem a irmã falava acerca do cuidado que você tem com a sua irmã, das preocupações que você tem com aquilo, a minha esposa está ali. Todos os problemas que surgem na família dela, com os irmãos, eles ligam para ela, esperando que ela possa resolver algo. E com o profeta Eliseu não era diferente. Os profetas estavam com fome porque não havia o que comer, mas eles estavam esperando que o profeta Eliseu vos desse algo de comer. Você tem que entender uma coisa nessa noite: se todo problema para na tua mão para resolver, é porque a unção está contigo, a unção está na tua vida, a unção que resolve todos os problemas está na tua mão. Então nessa noite, meu irmão, você tem que entender, não é porque você é colocado à prova, não é porque Deus te escolheu para solucionar causas impossíveis na tua casa, é porque Deus te escolheu para solucionar problemas impossíveis na tua empresa, no teu trabalho, no teu casamento, na tua vizinhança, na tua igreja. Sabe por quê? Nem todos têm poder e autoridade para resolver problema. Aleluia. Já parou para pensar, irmão Geraldo? Tem pessoas que têm um dom, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que você chega nela para
contar um problema, o problema fica grandão. Agora, quem é o profeta Eliseu que tem autoridade? Ele sabe usar as palavras certas. Ele sabe como se portar. Então os profetas estão com fome. E eles estão esperando algo de comer. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele vai pedir para que algum dos profetas que estavam ali com ele, vai até o campo, para colher uma erva, para que eles fizessem um ensopado, para que eles pudessem se alimentar. A Bíblia diz que o homem que recebe a ordem do profeta Eliseu, ele vai até, irmã Helena, o campo, para trazer uma trepadeira silvestre. O que é uma trepadeira silvestre? É uma erva comestível. É uma erva que, se você estudar sobre essa planta, é algo espiritual, meu irmão, preste atenção. É uma planta que ela é comestível e ela é capaz de repor todos os nutrientes a uma pessoa que está com fome. Mas a Bíblia diz que o homem que vai colher, quando ele chega no campo, ele encontra uma outra planta chamada colossíntida. Ela parece com a trepadeira silvestre, mas não é. Ele vai colher algo que o profeta liberou uma palavra. Quando ele vai colher no campo, ele colhe algo que não é comestível. Ele traz algo para comer que aos olhos parece que é algo bom, mas é ruim. A Bíblia diz que ele traz, entrega para alguém cozinhar, preparar um ensopado. Mas a Bíblia diz que quando eles vão se alimentar, é veneno. Perceba que o homem que vai colher, missionária Fernanda, ele não tem um discernimento do que ele está pegando. Quem cozinha também não percebe o que está cozinhando. Quem serve também não percebe o que está servindo. E sabe o que o Espírito Santo de Deus ordenou e liberou sobre a minha vida quando eu estava ali assentado? Que nós estamos vivendo um período dentro da igreja de fome espiritual. Nunca se houve um tempo onde pessoas têm comido tanta porcaria, têm absorvido tanta coisa que não presta. Sabe por quê, meu irmão? Até parece que é Bíblia, até parece que é louvor, até parece que é pregação, até parece que é trepadeira silvestre, mas é colossíntida, é veneno, vai intoxicar a tua fé, a tua alma. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que quando os profetas começam a comer, eles começam a passar mal. Porque tudo aquilo que foge da palavra de Deus, meu irmão, não alimenta a tua vida, não alimenta a tua fé. A colossíntida não é comestível. Essa planta, pastor Pedro, ela não é comestível. Ela é uma espécie de um laxante. Os profetas comeram e começaram ali a passar mal. Começaram, irmão Geraldo, a ficar intoxicado. E o que tem de palavra sendo liberado, não digo nessa igreja, meu irmão. Eu digo porque eu já preguei em várias igrejas em Sete Lagoas. Eu conheço vários amigos meus que é pastor, que compartilha comigo dessa ideia. Nunca houve um tempo onde há tanta fome dentro das igrejas. Pessoas que têm alimentar de qualquer coisa. Meu irmão, eu não me contento em estar dentro da igreja e sair de barriga vazia. Eu entro dentro da igreja, eu falo com Deus, eu só saio daqui saciado. Eu só saio daqui cheio, eu só saio daqui alimentado, eu só saio daqui, meu Deus, de barriga cheia no mundo espiritual. E aqui nessa igreja não é desculpa, porque glória a Deus que todos que têm pregado aqui têm trago um alimento saudável. Aleluia. Os homens começam ali a se intoxicar. E o que é uma intoxicação? Quem já viu alguém aqui intoxicar? Minha esposa uma vez foi para a Unimed, passando mal, pastor Pedro, pastor Toniel. Ela intoxicou com alimento, misericórdia. Eu nunca vi aquilo na minha vida.
era de minuto em minuto no banheiro, com diarreia e vomitando. Tem pessoas que desmaiam. Aleluia. Tem pessoas, pastor Pedro, por causa da intoxicação, paralisa todo o corpo. Tem pessoas que tamanha, missionária Jane, a intoxicação alimentar, que não consegue nem andar, paralisa. É por isso que nós pregamos hoje dentro da igreja, no momento da palavra, o que tem de pessoa que não tem coragem de abrir a boca para glorificar a Deus. Sabe por quê? Está intoxicado. O pecado, a palavra mal pregada já intoxicou a mente. Mas não tem problema. Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer farinha, para aniquilar o veneno que está entrando nas igrejas. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Pastor Pedro, e tem pessoas que vão dizer: quem que é esse aí? Quem que é esse que vai pregar? É pastor, é teólogo, tem anel. Quem trouxe ele aqui? Quem promoveu ele aqui, meu irmão? Se não tem farinha para tirar o veneno, tu não é ninguém. Mas se tem farinha, se prepara, a morte vai ter que sair da panela. Cadê os crentes que tem farinha nessa noite? Cadê a igreja que tem farinha nessa noite? Cadê a igreja que tem farinha para acabar com o veneno nessa noite? Aleluia! Urabacanaraia Súria, Uribicalababassore Manabaia Sébia. Sabe o que eu aprendo nessa mensagem, irmão Geraldo? Que há um segredo. O diabo, ele pode até estar trazendo veneno, porque às vezes o veneno entra, pastor, não é nem culpa do pastor da igreja, não é culpa do pastor. O pastor não é onipresente, ele não é Deus. Ele não está em todo canto da igreja a todo momento. Ele não sabe o que está acontecendo lá na porta, ele não vê. O veneno, meu irmão, ele entra, é perigoso, ele entra aos poucos. Mas a Bíblia diz que quando alguém comeu, não sei qual foi, eles comeram, ninguém percebeu, pegou na planta, não percebeu que não era comestível, achou que era a trepadeira silvestre. Aquele que cozinhou também não teve discernimento. Mas a Bíblia diz que quando colocou na boca, disse: tem morte na panela. Sabe o que Deus precisa nessa noite, missionária Jane? De um crente que tem coragem para levantar e dizer: tem morte na panela. Você, meu irmão, tem que denunciar. Você tem que denunciar nessa noite. Aleluia. Cadê os denunciadores nessa noite? Levanta a mão, vou liberar uma palavra profética. Você vai sair daqui hoje denunciando. Você vai sair daqui hoje denunciando. Denunciando o quê? A morte não vai entrar na minha casa. A morte não vai entrar no meu ministério. A morte não vai entrar no meu casamento. A morte não vai entrar na minha vida financeira. A morte não vai entrar na minha igreja. Igreja Pentecostal Unidos para a Glória. A morte não vai entrar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que quando todos começam a passar mal, profeta Eliseu, aquele que tem farinha. Por isso que eu disse: quem tem farinha aqui, levanta a mão. Se você não tem, meu irmão, você vai receber agora a porção dobrada de farinha, né? Você vai entender o que é a farinha nessa noite. O profeta Eliseu, ele vai se levantar e vai dizer o quê? Traga farinha. Ele lança farinha dentro da panela. Farinha, a palavra de Deus. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, a farinha aqui não é de mandioca, é de trigo. E nós sabemos que é do trigo que vem o pão. E nós sabemos que o nosso Jesus é o pão da vida. Nós sabemos que o nosso Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne. É o profeta Eliseu dizendo: já sei, para aniquilar o veneno não tem outro remédio. O único remédio é a palavra. Lança a palavra na panela, que vai acabar com a morte, vai tirar o veneno. Aleluia! Glória a Deus! Uribicalabandaraya Súria. É por isso que você não vai ver na Bíblia Jesus discutindo com o diabo.
É por isso que nós não podemos perder tempo com o capeta, pastor Pedro. Eu não perco tempo com o cão. Eu não brinco com ele. Não subestimo. Mas também não tenho medo. Não perco tempo. Já fui pregar em igreja, pastor Toniel, que pessoa caiu no chão manifestada. Eu só cheguei, pastor Pedro, pus a mão, em nome de Jesus, sai. A pessoa ficou no chão rodando. Eu não toquei porque se eu usei o nome de Jesus, tem que sair. Eu vou perder tempo perguntando: quem está aí? Sabe o que tira o veneno da panela? A morte é a palavra, Jesus. É por isso que Jesus, eu aprendo com ele, não perde tempo com cão. Se você ler Mateus 3, o diabo lá no deserto vai dizer para Jesus: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus vai dizer? Já sei. Está escrito na onde? Na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a farinha. A palavra, a farinha, a palavra que sai da boca de Deus. Eu falava com a minha esposa na minha casa. No deserto, Jesus venceu o diabo na palavra. Não, o diabo não, meu irmão, Jesus não trocou soco com o diabo, não. Jesus não ficou com raiva, foi na palavra. O diabo falou com Jesus, levou no pináculo do templo e falou bem assim: pula daqui de cima se tu és o filho de Deus. O que Jesus falou? Está escrito na palavra: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo levou Jesus no alto do monte e falou: está vendo todo o reino e toda a glória? Te darei tudo isso se prostrado me adorares. Jesus vai dizer o quê? Está escrito na palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Arreda-te de mim, Satanás. Aleluia. É Jesus dizendo: a palavra tira a morte da panela. Sabe o que o Espírito Santo liberou aqui na minha vida agora, nessa noite? Que todos que estão aqui nessa noite, a partir de hoje, não tem alimento que vai intoxicar a tua fé. Você vai começar a filtrar. Meu irmão, você vai estar no teu trabalho, na rádio. Se você, irmão Geraldo, ouviu algo que não é de Deus, você vai dizer: lança farinha, isso é morte, vai intoxicar minha fé. Eu tenho farinha, eu estou bem alimentado, eu estou cheio, eu estou saciado, eu não como qualquer coisa, eu me alimento somente daquilo que vai edificar a minha fé e a minha vida com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica sobre os seus pés, meu irmão. É rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria orar para a tua vida nessa noite, meu irmão. Queria orar para você nessa noite.